ótima terça-feira a todos. Para você que acompanha a BR TV Boston nos Estados Unidos ou em qualquer canto do mundo. E no Brasil hoje, a grande pergunta, não só no Brasil, mas para os brasileiros de qualquer canto deste planeta é: Temer cai ou não cai? Ficará Temer até o final do governo? O TSE caçará a chapa de Temer e Dilma e com isso derrubará o novo presidente? E mais, tem gente leve, livre e solto e gente da Odebrecht. Moro libera 2 executivos antes de sair de férias. Lembra daquele projeto do abuso de autoridade? Pois bem, ele está na gaveta, mas só por um curto espaço de tempo. Em 2 meses, o projeto voltará a ser discutido no Congresso. E os estados com o Pires na mão, querendo dar o golpe na União. Tudo isso e muito mais eu comento com você a partir de agora, aqui na BR TV Boston. Olá pessoal, a principal notícia do dia, do bastidor político, do meio político, que é a pergunta que todo brasileiro se faz, não só aí nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, mas em qualquer canto. Afinal de contas, este novo presidente que mal esquentou a cadeira, o Michel Temer do PMDB, cai ou não cai? Fica ou não fica? Todo mundo sabe, que acompanha a política, que tem uma ação contra a chapa Dilma e Temer lá no TSE, por conta aí de dinheiro, de propina que entrou na campanha, e aí fica aquela discussão, né? O Temer vai ser envolvido na chapa? A prestação de contas é individual? Não é individual? Afinal de contas, o TSE vai caçar a chapa como um todo e com isso derrubar mais um presidente? Quer dizer, seria Dilma e logo depois o Michel Temer? Claro que a turma da oposição está fazendo a maior força para isso acontecer, mas não é tão simples assim. O fato é que o ministro Gilmar Mendes do TSE deu algumas pistas do que pode acontecer. E a delação da Odebrecht tem tudo a ver com isso. Claro, gente, que para quem não acompanha muito o bastidor, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: uau, a delação da Odebrecht que tá pegando gregos, troianos e baianos, batendo em Chico, batendo em Francisco, pegando gente do DEM até o PCdoB, de todos os partidos. Claro que a delação da Odebrecht vai cair como uma bomba, como caiu no governo Temer, e isso vai fazer com que Temer saia mais rápido da presidência da República. Nananina, não. Para quem acompanha a política, vai acontecer exatamente o contrário. Tanto que foi o PSDB, os tucanos, que pediram para que as delações da Odebrecht fossem anexadas a esse processo do TSE. E aí você me pergunta, mas por quê? Se os tucanos são aliados de Michel Temer, por que eles querem que a delação, que atinge também esse governo, e não só o governo passado, esteja aí nesse pacote do TSE? Muito simples, meu caro Watson, muito simples de entender. Quanto maior o processo, mais o processo demora. Nas delações, os executivos disseram que 30 milhões de reais de propina saiu dos cofres públicos, passaram pela Odebrecht e irrigaram a campanha Dilma e Temer. O que não ficou muito claro é como foi usado, quem pediu, Temer sabia, não sabia, participou das conversas, e é isso que a Lava Jato está investigando agora. Mas o fato é que, juntando todas as delações, e como eu contei para você ontem, são 800, mais de 800 delações, o processo vai se arrastar e se arrastar muito mais. Se não houver o julgamento até maio do ano que vem, com esta turma do TSE que está montada lá, troca-se o ministro. 1 não, 2. Quem indica os 2 novos ministros? Michel Temer. E aí tem que começar tudo de novo. Quer dizer, o processo que começa lá de novo, lá do comecinho, e a coisa vai se arrastando e muito provavelmente chegaremos aí aos 48 do segundo tempo da eleição em 2018. E essa situação da cassação não será definida ou haverá separação da chapa. O TSE vai dizer, a prestação de contas da Dilma é uma, a prestação de contas do Michel Temer é outra. Então, para aqueles que estão na torcida, assim, cai Temer, não é tão fácil assim, gente. A gente viu o quanto é complexo derrubar um presidente da República, né? Dilma Rousseff fez todas as lambanças que fez no Brasil e ainda assim foi difícil demais, o processo do impeachment foi difícil demais, se contou muita mentira na mídia aqui do Brasil e também aí na mídia internacional. O que a gente viu foi que os jornais foram totalmente manipulados, receberam informações totalmente distorcidas, né? O que estava acontecendo no Brasil era um assalto diário aos cofres públicos e mesmo assim muitos jornais dos Estados Unidos mesmo, né? O The New York Times, o Washington Post, muitos deles acabaram fazendo matérias que davam eco para aquela tese absurda
e burra do golpe, que é a tese que é defendida pela atual oposição e que antes era a situação. Mas o fato é que, para os que estão animadinhos aí com a queda de Michel Temer, eu vou dizer pra você, toma um chá de camomila, porque vai demorar um pouco mais. E aquela coisa, gente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? A gente trocou aí o pior governo do mundo por um governo que tá longe de ser o melhor governo do mundo, mas que pelo menos tem alguma condição de governar, mesmo com todas as crises em torno aí do nosso país, e elas são muitas, aliás, muitas e sucessivas, né? É uma crise atrás da outra. Falando em Odebrecht, eu disse pra você que a delação da Odebrecht é que pode mudar o cenário aí da eventual cassação da chapa Dilma e Temer. E tem novidade envolvendo Odebrecht, envolvendo Sérgio Moro e ainda uma discussão que interessa a todos os brasileiros: a renegociação das dívidas dos estados, que vai acabar pesando no bolso de todos que moram aqui. É isso, pessoal. Eu volto em instantes com os outros detalhes, informações e bastidores da política. Olá, sou Kleber Menezes, sou de Ipatinga, Minas. Fique ligado na BR TV, novo canal de televisão para brasileiros nos Estados Unidos. Forte abraço, fiquem com Deus. Tamo junto. Seguimos em frente com o noticiário, vamos lá, as outras informações. Gente, o Moro soltou hoje 2 executivos da Odebrecht. Comentei já com você um pouco mais cedo o efeito delação Odebrecht, e ele acabou até fazendo elogios ali no despacho, diz que soltou por conta da colaboração dos dois e da louvável mudança de postura da empresa, né? A Odebrecht chegou a criar uma espécie de disque denúncia contra a corrupção. Então, se você sabe que há corrupção, né, disque para a Odebrecht e denuncie. É mais ou menos assim, mas a empresa está tentando resgatar, né, um mínimo de credibilidade no mercado. Mas a grande pergunta é, e o príncipe, né, o herdeiro da Odebrecht, o todo-poderoso Marcelo Odebrecht? E, gente, esse aí vai ficar muito tempo atrás das grades, vai ficar preso sim, já foi condenado a mais de 19 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro, e na verdade, o grande cérebro do esquema criminoso montado entre a Odebrecht e o governo e as outras empreiteiras ali em torno. Tanto que a Odebrecht tinha, inclusive, um departamento específico de propinas para gerenciar tudo isso. Tudo organizado, tá, gente? É crime organizado, literalmente. Então, Marcelo Odebrecht vai ficar mais tempo aí atrás das grades. Enquanto isso, nesses próximos dias, aqueles políticos que estavam dormindo de sapatos amarrados, aqueles que sabiam que poderiam receber um tan da Polícia Federal a qualquer momento, como o próprio ex-presidente Lula, agora estão respirando um pouquinho mais aliviados, porque Sérgio Moro tirou férias, ele vai ficar até o final de janeiro de férias, mas eu disse hoje um pouco mais cedo aqui no meu canal, no YouTube, né, nas minhas redes, que aqueles que sabem que acertarão contas com Sérgio Moro não podem ficar muito alegrinhos não, porque ele pode ter saído de férias e deixado o pedido de prisão, né? O Brasil torce para que Lula coma o peru de Natal na cadeia, mas eu acho que vai ficar mesmo, gente, para o carnaval, né? Lula pulará o carnaval em Curitiba, essa é a expectativa aqui no Brasil. E para fechar, uma outra discussão muito importante que está acontecendo hoje é a votação do projeto da renegociação das dívidas dos estados. Estão fazendo uma lambança tão grande em Brasília, uma lambança com a digital, o DNA do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, que tem feito uma lambança atrás da outra, né? Ele quer o poder pelo poder. Então, o que está acontecendo? Foi aprovado lá um projeto na Câmara para renegociar a dívida com os estados. Esse projeto dizia o seguinte: o governo federal vai emprestar dinheiro para os estados ou vai jogar a dívida lá para frente, vai dividir essa dívida em mais parcelas, vai abater juros, blá blá blá, aquela coisa toda, mas os estados terão que dar uma contrapartida. Afinal de contas, na União não nasce dinheiro. O dinheiro sai do nosso bolso e vai para a União, não é? Pois muito bem.
O projeto foi para o Senado, no Senado mexeram no projeto, agora o projeto voltou para a Câmara e a Câmara é quem vai dar a última palavra, né, o aval final. Pois muito bem, o Rodrigo Maia se reuniu aí com deputados, com governadores para fazer um acordão. Qual é esse acordão? Aprova-se o projeto hoje na Câmara dos Deputados, né, um projeto que de fato renegocia essas dívidas. Então a União entra com essa contrapartida, entra com a renegociação, abate juros, empresta dinheiro. E qual é a contrapartida dos estados? Zero. Nenhuma. Coisíssima nenhuma. Ou seja, eu chego na sua porta, bato na porta e digo assim: meu amigo, pague a minha dívida. Eu tô precisando aqui de um empréstimo, você vai pagar a dívida pra mim, mas você me pergunta assim, mas o que eu ganho com isso? Eu digo nada, pague as minhas dívidas e fique feliz da vida. E aí não dá, né? Aí não dá. Aí é realmente pra inglês ver, é uma situação absurda o que tá acontecendo aqui no Brasil, mais uma jabuticaba brasileira, coisas que só acontecem por aqui. É claro que se não houver uma contrapartida, gente, dos estados, o estado vai pegar o dinheiro hoje, vai pagar a dívida amanhã e depois de amanhã vai bater de novo na porta da União para que a União de novo dê dinheiro para que os governadores gastões que só fazem lambanças possam pagar as dívidas. E o dinheiro sai do bolso de todo o contribuinte. Além disso, é absolutamente injusto com os governadores que fizeram a lição de casa. Eu vou dar um exemplo. O Espírito Santo, do lado do quebrado Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá quebrado, é só o pó, né? Não tem como pagar nada, nem salário. Pois muito bem, o Espírito Santo, que tem uma economia semelhante à do Rio, também tem a maioria do dinheiro entra por royalties, aquela coisa toda, tá com as contas em dia. Vai pagar 13º e o salário de dezembro antes do final do mês. Tá tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Quem vai explicar pro povo do Espírito Santo que a União vai meter a mão no bolso do povo do Espírito Santo, no bolso do governo do Espírito Santo, para entregar dinheiro para governador gastador, como os últimos governadores aí do Rio de Janeiro? Não dá, né? É no mínimo um deboche em cima de todo o brasileiro. E é esse deboche que está sendo aprovado hoje na Câmara dos Deputados, infelizmente. O nosso Congresso perdeu a responsabilidade há muito tempo. O nosso Congresso não está nem aí para o que pensa a população brasileira. É uma lambança atrás da outra. E para fechar mesmo, agora o nosso tempo já acabou, gente, é o seguinte: aquele projeto do abuso da autoridade, lembra disso? Pois é, aquele projeto nefasto que é filhote do Renan Calheiros está dormindo numa gaveta, mas só por enquanto. Daqui a 2 meses, ele volta para o Congresso Nacional e nós temos que nos mobilizar para barrar esse texto que, na prática, persegue quem investiga os criminosos de colarinho branco. Mas esse é um assunto para amanhã. Obrigada pela companhia de todos. Não esquece, curte, espalha, compartilha e acompanhe o noticiário aqui do Brasil também nas minhas redes sociais e no meu canal do YouTube. Joyce Hasselman, direto aqui do Brasil, para você que acompanha a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. Olá Brasil, eu sou Cine Clay da cidade de Durandé, estou aqui nos Estados Unidos, em Marlboro, e estou ligado na BR TV. Um abraço a todos aí, saudade, em breve estarei de volta.